Vamos hoje falar da TAP, da morte do bispo Desmond Tutu, do triunfo de Gabriel Boric no Chile e do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. E na revista Em Comunidade também. Peço-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal, é muito importante para nós subscreverem o canal, é gratuito e é fácil, e ouçam até ao fim. Política Impura, na Rádio Transforma. Começamos então por falar da TAP e da viabilização da TAP que foi aceite pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia aceitou com determinadas condições fáceis de aceitar também pelo governo português, que o Estado metesse cerca de 3.200 milhões de euros na TAP para a viabilizar. Essa viabilização tem como contrapartida o deixar livres 18 tempos para a utilização dos aviões quando aterram, o deixar determinado tipo de empresas que são secundárias na atividade da TAP, nomeadamente a Ground Force, e, sobretudo, muito importante, a SVEM do Brasil, uma empresa brasileira dedicada à manutenção de aviões, da qual a TAP era o maior acionista. São condições fáceis de aceitar, até porque a TAP não usava todos os slots e, relativamente às outras empresas que têm de abandonar, pelo menos a SVEM, a empresa de manutenção de aviões no Brasil, e a empresa de catering davam prejuízo à TAP. A Ground Force poderia vir a dar lucro, em princípio poderia vir a dar lucro, mas outras davam-lhe prejuízo e a sua alienação é até um bom ato de gestão. O que não deixamos de estranhar é a forma como determinado tipo de partidos políticos e de formadores de opinião se manifestam encarniçadamente contra a viabilização da TAP. Eles dizem que o país vai meter 3.200 milhões na TAP, que tem problemas para resolver com o Serviço Nacional de Saúde, que tem problemas de pobreza para resolver, nomeadamente de habitação social. Isso é uma verdade. Mas, curiosamente, escondem outro tipo de questões. É que, independentemente disso, essa gente que se manifesta agora contra a entrada de dinheiro público na TAP, anteriormente, apesar de não meter dinheiro na TAP, nunca se preocupou muito com o Serviço Nacional de Saúde, bem pelo contrário, queria privatizar grande parte da atividade do Serviço Nacional de Saúde e dar uma fatia cada vez maior da saúde pública e particular aos privados. Por outro lado, no que toca às casas para os pobrezinhos, a verdade é que esteve tantos anos no poder e as casas para os pobrezinhos continuam por fazer. Efetivamente, o governo português vai meter muito dinheiro na TAP. E isso tem de ser muito bem escrutinado, porque, efetivamente, o dinheiro que se mete na TAP é necessário e seria necessário também para outras atividades importantíssimas do país. Disse o Serviço Nacional de Saúde, a construção da habitação social, sim senhor. A erradicação da pobreza, sim senhor. Agora, nós temos também de perceber o que é que está do outro lado. Se o Estado não investisse os 3.200 milhões na TAP, o que é que sucederia ao Estado? Olha, desde logo, em primeiro lugar, tínhamos um problema. É que iria haver um despedimento massivo
de milhares de trabalhadores da TAP e não só, de milhares de trabalhadores de outras empresas que são subsidiárias da TAP, que trabalham essencialmente para a TAP e que, deixando de existir a TAP, iriam falir. A Segurança Social recebe, por ano, cerca de 100 milhões de euros da TAP. Em vez de receber, passava a pagar não 100, mas, eventualmente, 500 milhões de euros pelo desemprego, não só dos trabalhadores da TAP, mas dos trabalhadores de outras empresas que estão umbilicalmente ligadas à TAP. E isso parece que não conta. E dizem que há uma distorção no mercado, que é um servidor e que tem de funcionar. É um servidor, tem sido um servidor, sim senhor. Mas tem de se perguntar porque é que é um servidor. E tem sido um servidor essencialmente por duas razões. Porque a TAP, os transportes aéreos, só em si, são lucrativos. O que é que a TAP, em geral, a holding TAP, tem prejuízo? Onde é que tem prejuízo? Tem, sobretudo, na empresa de manutenção brasileira, que é um buraco negro da própria TAP. E faz com que o grupo TAP tenha prejuízo. E essa compra, essa negociata com os brasileiros, que foi feita por alguém sob o governo de Passos Coelho, essa negociata, ninguém fala dela. E é essa negociata, no entanto, que dá milhões de prejuízo anual à TAP. Curiosamente, ninguém pede uma investigação séria à corrupção que com certeza existiu nessa negociata com o Brasil. E há outra negociata ainda com o Brasil. A compra de uma frota enorme de aviões à Azul. A Azul, uma companhia brasileira, e foram-lhe comprados, muitos aviões estavam com problemas de financiamento, e os problemas de financiamento da Azul foram salvos pela TAP, que lhe comprou aviões e injetou na Azul os milhões que deviam ser injetados na própria companhia. Mas também disso ninguém fala. Ora, conjugando tudo isto, não tenhamos a mínima dúvida de que a subsistência da TAP, a permanência da TAP como empresa de bandeira portuguesa, é uma das grandes medidas tomadas pelo governo português e aceitas pela Comissão Europeia neste ano de 2021. E Portugal perdia muito, mas mesmo muito, se não houvesse a intervenção do Estado na TAP. E é curioso como é que esses liberais que dizem que há dinheiro investido na TAP, a mais que não devia ser investido em dinheiro do Estado, é curioso como é que eles não criticam as dezenas de milhões de euros metidos por Trump nas companhias aéreas americanas, para elas não falirem. Também não se critica a senhora Merkel por ter metido 12 mil milhões de euros na Lufthansa para ela não falir. Critica-se apenas a TAP, que é uma companhia de bandeira portuguesa, que honra o nome de Portugal, que faz a ligação de Portugal aos portugueses espalhados pelo mundo, aos países da lusofonia, e que, a não existir a ligação desses portugueses a Portugal e do mundo da lusofonia a Portugal, seria muito, muito prejudicada. Saudamos, portanto, a viabilização da TAP alcançada pelo governo português com o apoio da Comissão Europeia. Passamos agora para uma notícia triste, a morte do bispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu. Desmond Tutu é uma figura
que quase poríamos ao nível de Nelson Mandela. É um homem de uma dignidade enorme. Era um homem de uma dignidade enorme. Ele ajudou a fundar o ANC, o Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, e o partido que levou a cabo a luta pela independência. Mas depois que o ANC virou um partido de poder que tem todos os defeitos dos partidos do poder, ligados aos interesses, que despreza as classes pobres africanas, que faz tão pouco pelas classes pobres africanas praticamente como faziam os governos durante o apartheid, quase ignorando as classes mais pobres africanas, e metido até à ponta dos cabelos na corrupção, Desmond Tutu teve a coragem de criticar frontalmente e abandonar o partido que ele próprio ajudou a fundar e em que ele inicialmente acreditou muito, porque foi o partido de Nelson Mandela. E, nomeadamente, desaconselhou o voto no ANC, criticou e exigiu a demissão do presidente Zuma e denunciou a forma aviltante como o poder na África do Sul trata os mais desfavorecidos. Honra e saudade para Desmond Tutu e prestamos-lhe aqui a homenagem a esse grande homem para a África do Sul em particular, mas um grande exemplo também para a humanidade. Falamos agora do triunfo de Gabriel Boric no Chile. No dia 19 de dezembro, Gabriel Boric venceu as eleições para a presidência da República no Chile. E venceu-as contra um candidato que manifestamente se dizia herdeiro de Pinochet. Venceu-as contra uma comunicação social agressivamente contra ele. Contra um Presidente da República conservador, Sebastián Pineda, contra ele também. Venceu contra tudo e contra todos. Gabriel Boric é um jovem, é o mais jovem Presidente da República que o Chile teve até hoje e é, no entanto, um homem prudente, cheio de energia, que certamente irá mudar muito no Chile. Esperamos que seja um homem sem preconceitos, mas um homem que enfrente os problemas da desigualdade absolutamente insustentável que existe na sociedade chilena, que promova a justiça e a solidariedade e que defenda a liberdade para o povo chileno. Gabriel Boric será também um exemplo para o Brasil. Neste momento, o Brasil é um país que está escravizado mentalmente por gente sem escrúpulos, por uma verdadeira quadrilha que se instalou no poder. E essa escravização verifica-se até na realidade prática do Brasil. Soube-se agora que havia, nomeadamente em São Paulo, gente que trabalhava como escravos. Gente que são analfabetos, que frequentemente não têm sequer uma carteira de identidade e que trabalhavam, nomeadamente, na guarda de animais. E a eles era-lhes dada apenas uma habitação miserável e eles tinham que se alimentar na caridade social e, inclusivamente, frequentemente,
comiam os restos que eram deixados pelos animais que eles próprios alimentavam. Isto, de certo modo, é o extremo da sociedade brasileira atual, mas é o símbolo daquilo que determinada gente no Brasil pretende instituir neste grande país irmão. Soube-se agora que o Ministério da Defesa brasileiro, que tinha destinados 535 mil reais para o combate à Covid-19, foram desviados por militares para a compra de artigos de luxo, nomeadamente picanha e filé mignon, que obviamente no âmbito militar se destinam aos generais e aos graduados de altas patentes apenas. Isto é, aquilo que devia ser para a saúde dos soldados vai ser para o luxo dos generais. Finalmente, nós deparamos-nos com graves problemas de vacinação no Brasil. Particularmente, Bolsonaro está a tentar impedir a vacinação de crianças e jovens e até agora não existe um coordenador, há meses que não existe um coordenador de vacinação no Brasil, no Ministério da Saúde. O Brasil, com uma população extremamente frágil, onde cerca de 620 mil pessoas já morreram de Covid, tem apenas 66% de vacinados. É muito pouco se compararmos com aquilo que sucede noutros países do mundo, particularmente na Europa, onde a média ronda os 80%. No caso de Portugal, cerca de 87% da população está vacinada. E Portugal está agora a vacinar crianças porque esta variante Omicron se provou ser altamente transmissível em crianças e através de crianças. O governo de Bolsonaro está a contrariar isso tudo. No próximo ano, fevereiro, março do próximo ano, o Brasil irá ter novamente os efeitos da pandemia, com milhares de mortos, talvez não tantos como nas variantes anteriores, particularmente a Delta, na medida em que a Omicron não é tão letal como a Delta, mas a verdade é que irá ter problemas gravíssimos na sua população com esta variante Omicron. E Bolsonaro tudo faz contra a vacinação, tudo faz contra a ciência, tudo faz contra aquilo que é a defesa da saúde dos brasileiros. Como dissemos há pouco, falando de Gabriel Boric e do seu triunfo no Chile, neste momento a América do Sul está a ficar maioritariamente governada por presidentes que não representam os interesses da extrema-direita. Presidentes moderados, presidentes de centro-esquerda. Falamos de Alberto Fernández na Argentina, falamos então de Gabriel Boric, depois que irá tomar a presidência no início do próximo ano no Chile, mas também no Peru, na Bolívia. São países que são governados por governos de centro-esquerda, governos democráticos e que se interessam minimamente pelo sofrimento dos mais pobres. O Brasil, infelizmente, tem um governo, um presidente, que aquilo que faz é lutar contra os mais pobres. Repare-se que Bolsonaro teve recentemente a saída estúpida de afirmar que os mais pobres não sabiam gastar dinheiro, que deviam ser pagos apenas com géneros alimentícios,
porque eles não sabiam gastar dinheiro e gastavam dinheiro o dinheiro que recebiam gastavam-no em cachaça, em bebida e tabaco. É esta a mentalidade de Bolsonaro. É imprescindível que o Brasil mude de governação e que os mais fracos sejam olhados com respeito e dignidade pelo poder. Por um poder que, em vez de os calcar, de os humilhar, como faz este poder de Bolsonaro, os respeite e os pretende elevar, como durante anos fez o governo, ou fizeram os governos de Lula, e que esperamos que, a partir de 2023, um novo governo de Lula volte a fazer. Queremos apresentar-vos agora o livro da semana, o livro que temos vindo a aconselhar como leitura, que no fundo é uma das grandes obras da literatura universal, particularmente do romance universal. Falámos, como já disse, de Guerra e Paz, de Dom Quixote, do Ulisses de James Joyce, e falaria agora de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Talvez nenhum escritor como Marcel Proust tenha penetrado no enigma do pensamento e do tempo, da capacidade de relacionamento do pensamento com o tempo, e nenhum escritor tenha feito como ele a ligação entre as coisas simples, elementares, com outras coisas, com grandes ideias, com grandes sentimentos, com aquilo que se passa no interior das almas. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra gigantesca, absolutamente notável, e que em Portugal foi magnificamente traduzida e publicada pela editora Rei dos Livros, e eu atrever-me-ia a aconselhar os meus ouvintes que começassem pelo volume 5º dessa tradução, que é feita constituída por 7 volumes, o volume 5º, que é A Prisioneira. A Prisioneira é olhada como um autêntico tratado do ciúme, mas, mais do que isso, é um marco fundamental de penetração na alma humana, na complexidade dos sentimentos e uma reflexão muito importante sobre a criação literária, a criação romanesca. Aconselho-vos, portanto, essa grande obra que apontei em 5º lugar como uma das grandes obras de ficção produzidas pela humanidade, mas que poderia eventualmente até apontar em 1º lugar. Para muitos é a primeira, para mim será a 5ª, mas é sem dúvida nenhuma uma obra imprescindível para quem quiser penetrar na grande literatura universal. Antes de me despedir, não queria deixar de vos dar esta notícia, que foi também um presente de Natal para quem nos acompanha. É um aplicativo da Rádio Transforma quer para Android, quer para iOS. Quer os utilizadores do sistema Android, quer os utilizadores do sistema iOS, podem baixar esse aplicativo que lhes permite facilmente acederem à Rádio Transforma. Basta digitarem Rádio Transforma, acederem ao aplicativo, baixarem-no e facilmente irão escutar esta rádio que
vos acompanha no vosso dia-a-dia, com a sua música, com os seus programas de elevada qualidade. E com isto despeço-me até ao próximo Política em Pura, dando-lhes um abraço amigo e pedindo-lhes novamente que partilhem o canal, que subscrevam, porque é fácil, repito, é fácil e é gratuito subscreverem o canal da Rádio Transforma e é muito, muito importante para o nosso crescimento.